Boa noite. Bora. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Oi, Rosmari, boa noite. Oi, Lu! Lu, hoje a aula vai ser boa pra você também. A Lu acabou de sair aqui da consulta, gente. Carolzinha, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos começando, que eu tô aqui na clínica ainda, tô doida pra ir pra casa também. Mas, bora! Quero bastante interação de vocês hoje, porque hoje é um tema assim que realmente a nutrição faz muita diferença, que é como ter mais energia e disposição no dia a dia, tá? Minha boca tá suja de batom, porque eu tava de batom de máscara. Foda-se. Então, vocês vão me aguentar aí com a boca do Coringa, tá? Vamos lá. Tati, boa noite. Como ter mais energia e disposição no seu dia a dia, tá? Isso é um tema muito recorrente aqui na clínica, porque a maioria das pessoas, principalmente agora nesse finalzinho de ano, depois de praticamente 2 anos aí de pandemia, a maioria das pessoas está reclamando de cansaço e fadiga, tá? O cansaço e a fadiga, ele pode estar vindo tanto do seu físico quanto do seu mental, tá? A questão aí, a gente não vai saber, às vezes, identificar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se você tá cansada porque seu corpo tá cansada, ou se você ficou cansada fisicamente porque sua mente tá cheia, tá? O fato é que você está cansada, está sem energia e disposição, e aí, muito provavelmente com isso, você não consegue fazer dieta, não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Então, o primeiro passo, se a gente quer romper esse ciclo da fadiga, dessa má energia, indisposição, é você identificar no seu dia a dia. E aí, quando eu falo identificar, ó, é papelzinho e caneta, é caderninho da live, né? Identificar no seu dia a dia quais são os seus pontos de frustração e principalmente quais são os seus pontos de choque ali de estresse, tá? Por quê? Esses pontos onde a gente se sente frustrada ou mega estressada ali, que dão aqueles conflitos, é onde tá o grande ralo aí da nossa energia, tá? Isso suga a nossa energia assim de uma tal forma que às vezes nem dormindo você consegue melhorar, tá? Então, quando a gente tá nessa situação, seu cérebro foi sugado ali gastou muita energia ou por falta de energia, né? Gastou muita energia brigando com alguma situação, ou se frustrando, ou ficando irritada demais, explodindo. Isso gasta uma energia cerebral tremenda. O único pensamento que você vai ter é de recuperar essa energia, tá? Então, por isso que uma situação de estresse tão grande como essas acaba trazendo para vocês vontade de doce, vontade de alimentos gordurosos, tá? Principalmente hambúrguer, pizza, coisa com queijo puxa-puxa, assim, tá? Porque isso remete a uma energia assim, ó, instantânea. Principalmente o doce, tá? E aí, do mesmo jeito que essa energia sobe muito rápido com o doce, tá? Ela também cai muito rápido. E aí você fica vivendo essa montanha russa. E a partir desse ciclo que se instaura, você vai querer comer doce a todo momento para ir recuperando a sua energia, tá? Você só rompe isso, se for físico mesmo, cortando o açúcar de verdade, tá? Por isso que eu pedi aqui no desafio, um dos pontos era a gente ficar sem açúcar, tá? Para justamente sair dessa montanha russa. E aí, do mesmo jeito, primeiro eu vou falar do mental, tá? Depois a gente fala dos alimentos. E aí, do mesmo jeito que você identifica os pontos de estresse pra gente começar a parar aí de perder energia às vezes, com coisas que não é tão importante, eu preciso com que você identifique coisas que te façam feliz, tá? Todos os dias a gente precisa ser feliz. A vida não pode ser só pagar boleto e tentar emagrecer, tá? A gente precisa ser feliz como? Colocando uma lupa, às vezes, em algumas coisas pequenas do dia a dia que te tragam maior sensação de prazer e bem-estar, tá?
já falei isso aqui algumas vezes, pode ser cumprir o plannerzinho lá do desafio, pode ser um momento específico com seu filho, pode ser um momento de trabalho ali que você conseguiu resolver um problema, pode ser um exame que melhorou, tá? Pode ser ter vindo aqui na live, pode ser qualquer coisa, desde que aquilo realmente te faça feliz, tá? Feliz de verdade, por inteiro. Porque um momento feliz do seu dia já vai ter valido praticamente todo dia, tá? Vocês vão ver que um momento feliz, ele recarrega a gente de uma tal forma que a gente às vezes esquece dos outros problemas, tá? Então, às vezes a gente só tá com a lupa em tudo que deu errado no dia ou na semana, tá? E todo mundo, sem exceção, tem alguma coisa assim pequena que a gente pode pôr essa lupinha aí ou essa lente cor-de-rosa pra gente enxergar melhor o que aconteceu durante o dia, tá? Se você, por algum motivo, não está conseguindo enxergar alguma coisinha do seu dia com essa lente, às vezes é interessante você buscar ajuda terapêutica, porque com certeza você está entrando num quadro, às vezes, depressivo ou ansioso, tá? Então, existe até um certo ponto onde esse discurso de bem-estar, saúde e tal vai, e existe também um certo ponto que eu preciso falar, busque um pouco mais de ajuda especializada, tá? Então, não deixem virar bola de neve, não deixem isso acumular para vocês deixarem instalar uma doença, tá? Se vocês estão percebendo que tá difícil fazer o exercício do espelho que eu passei para vocês, tá muito difícil enxergar um pontinho positivo todo dia, tal, aí eu acho que já vale a pena vocês tentarem procurar ajuda nesse sentido, tá? E aí, como eu falei pra vocês, essa parte é a parte 1 da live de hoje, porque é a parte mental aí de como a gente vai buscar mais energia e disposição, tá? Então, esses são dois comportamentos que minam ali, que sugam a sua energia e que trazem a sua energia de volta, tá? Então, pensem com bastante carinho nisso, porque pode ser libertador, tá? A gente precisa ser feliz. Tranquilo essa parte mental aí dessa questão da energia e disposição? Vou seguir, hein? E aí, vocês vão me mandando as perguntinhas aqui embaixo, quem quiser conversar, tá? Bom, tirando essa parte um pouco mais mental da energia e disposição, existe aquela parte ali do ciclo circadiano, que eu falei na aula 4, acho que foi na aula 4 para vocês, que a gente precisa de descanso e de fazer as coisas no horário que a nossa biologia pede pra gente colocar o corpo para funcionar, tá? Por que eu tô retomando um pouquinho esse ponto? Porque se a gente desrespeita aquele nosso ciclo, a gente dorme mal, a gente não vai no banheiro na hora que o nosso corpo tá pedindo, ou a gente treina no horário do almoço, que eu falei pra vocês que é o pior horário e tal, a gente começa a se auto-maltratar. A gente começa como se a gente não gostasse do nosso corpo, a gente vai deixando a nossa casa suja, literalmente. Toda vez que a gente desrespeita esse ciclo, eu começo a produzir muita toxina, muito radical livre, muito estresse metabólico, né, celular, dentro da gente. E aí, isso vai deixando o nosso sangue mais ácido, tá? Então, vai ficando cada vez mais difícil você ter um sono de qualidade, acordar disposta, passar o dia bem, não ter um sono da morte às 5 horas, não caindo de boca no doce, tá? Então, se você também tiver a fim de romper esse ciclo da fadiga e má disposição, o seu sono é peça-chave, tá? Isa, vou começar primeiro pelo sono. Ótimo. Não quer começar primeiro pelo mental? Não tem problema, tá? O importante é você começar de alguma forma a regular essa questão da sua energia e disposição, porque se você não tem energia e disposição, você fatalmente vai ser uma pessoa que não vai conseguir treinar, que não vai pensar em comer um prato de brócolis, tá? Então, minha sugestão ou começa aqui pelo sono, pela arrumar aquele ciclo circadiano, ou você começa pelo mental, tá?
E aí, quando a gente tem o ciclo circadiano funcionando bonitinho, aí fica mais fácil de romper com essa questão da indisposição e fadiga, porque você vai acordar melhor, tá? Arrumar a noite de sono, ter uma boa noite de sono, acordar disposta, 70% do caminho aí para vocês conseguirem ter mais energia e disposição, tá? A gente tem que pensar que quando a gente pensa em ter mais energia e disposição, a gente não pode viver numa bolha e querer controlar 100% o estresse, tá? Mas você pode controlar como esse estresse afeta você. E aí, principalmente, organizar no seu dia que horário que você vai passar esse estresse. Deixa tudo para o dia, tá? Não deixa para resolver pepino pessoal só depois do horário de trabalho. Porque aí você vai ficar estressada à noite, você vai bagunçar o seu ciclo hormonal, principalmente de cortisol, você vai ter um pico de cortisol à noite e aí você não vai dormir. E aí, de novo, dorme mal, acorda mal, come doce, fica mal e fica nesse ciclo contínuo, tá? Vocês percebem que eu vou e volto e continua sendo um ciclo, tá? Então, romper o ciclo é tirar uma dessas coisas que eu tô falando pra vocês, tá? E se esse ciclo não funciona direito, você tá se entupindo aí com farinha branca, essas coisas todas, não tá dormindo, tá irritada, tá estressada, uma das glândulas que mais vai sofrer no seu corpo é a tireoide, tá? E a tireoide, quando ela entra nesse sofrimento, ela pode desencadear reações autoimunes, tá? É como se o seu corpo começasse a se atacar, e aí você vai ficando cada vez pior e o seu metabolismo vai ficando um pouquinho mais devagar, tá? Então, assim, às vezes não é a questão da idade, que a idade deixa você com o metabolismo mais lento. A questão é que o que você está fazendo com a idade? Você está ficando mais sedentária, você está comendo mais farinha, você não está cuidando dessa glândula com toda a atenção que ela merece, tá? E do lado energético, a tireoide, a garganta em si, ela tá muito relacionada com a sua posição no mundo, o você falar as coisas, tá? Ao invés de você só engolir sapos. Então, pensem com um pouco mais de carinho naquela hora onde alguém vai perturbar aquele seu momento de descanso depois do trabalho. Depois das 6, não é para vocês fazerem nada que deixem vocês estressados, irritados, tristes, tá? Obviamente que isso dentro de um cenário controlado, dentro de uma rotina e tal. Imprevistos acontecem, tá? Só que esse ciclo para bagunçar não é uma vez de imprevisto que vai bagunçar ele. É você fazer isso sempre, tá? 3 noites seguidas, um mês, de 15 dias, 10 foi assim, tá? Então pensem com um pouco mais de carinho na hora que vocês forem permitir que essas situações aconteçam, tá? Não, essas coisas é sempre uma opção nossa de escolha. Você vai escolher discutir isso agora ou amanhã de manhã, tá? Tem coisa que é urgente, mas a maioria dessas coisas consegue esperar até o dia seguinte, tá? E aí, pra quem é ansiosa e não consegue esperar até o dia seguinte, vocês podem anotar, fazer alguma coisa que relaxe vocês antes de dormir, para com que vocês não fiquem com aquilo ali martelando na cabeça, tá? Tudo tem solução. Se você realmente quiser, você consegue organizar isso que eu tô falando pra vocês, tá? Não tô falando que vocês não vão se estressar, só estou falando pra vocês organizarem o momento que vocês vão se estressar, pra não atrapalhar esse ciclo, principalmente do sono, tá? E aí, pensando nessa regulação, né, de tireoide, ciclo, energia e disposição, tem algumas atividades, alguns alimentos aí que são importantíssimos a gente incluir, ou às vezes até da gente retirar, tá? Eu vou começar falando dos que a gente tem que retirar, principalmente se você tá num ciclo assim, interminável, há muito tempo, dessa questão de estar sempre cansada e fadigada, que o primeiro de todos, café, tá? Eu sei que a maioria aqui no Brasil gosta, consome muito, tá? Mas café, para quem tá vivendo esse ciclo, vai potencializar a sua fadiga e a má disposição, tá? A sua indisposição. Então, café, tirem. Se não for possível tirar o café, pelo menos uma semana,
comprem o descafeinado, tá? Descafeinado da Nespresso é igualzinho. Não, você nem percebe que é descafeinado, tá? Então essa é a primeira coisa. Porque a cafeína, ela é um estimulante. Mesmo vocês estando acostumados a consumir, ela pode continuar ainda estimulando esse ciclo e dar os picos de energia e queda. Você fica naquela montanha-russa que eu falei no começo da live, tá? Então, café, chocolate, o chá verde depois das 4, tá? Então, essas questões é importantíssimo da gente retirar, tá? Junto com o café, é interessante você retirar o álcool e qualquer tipo de açúcar simples, tá? Quando a gente fala açúcar, para esse objetivo, não precisa tirar o doce em si, tá? O paladar doce. Você pode continuar consumindo mel, que aliás ajuda bastante nesse processo, tá? Mas não entra açúcar branco, nem mascavo, nem demerara, tá? Pode consumir adoçante, não tem problema, tá? Desde que o adoçante também seja natural e não seja um adoçante que vá também destemperar aí seu intestino, né? Tem gente que tem problemas com xilitol, com maltitol, que dá diarreia, né? Então, observem que tipo de adoçante vai melhor para vocês, tá? E aí, não esquecer, quando a gente precisa de mais energia e disposição, a gente precisa de melhorar o transporte de nutrientes no nosso corpo. Para isso, você precisa beber água, tá? Então, a água é importantíssima nesse processo, então por isso que a água também tá no desafio, né? Bom, aí com relação à alimentação, o que vocês precisam incluir, tá? A gente tem que pensar em todas as vitaminas e minerais que melhorem a sua cabeça, foco, concentração, energia e disposição, tá? O primeiro deles é a vitamina D, que a gente tem de graça tomando sol. Se não for possível você tomar sol, você suplementa a vitamina D, tá? Tem várias formas da gente fazer isso hoje. Mas o ideal é que você tome um pouquinho de sol todos os dias. Principalmente ao acordar, já olhar para o sol, porque a gente já trabalha a regulação do seu ciclo circadiano e colocando você olhando para o sol, a gente regula lá a sua noite de sono, tá? O seu corpo entende que é aquela hora para ativar todos os hormônios aí de energia e disposição, tá? Acordou, olhou para a tela, celular, essas coisas, miou já. Vai lá olhar para a janela no sol, tá? Alimentos do complexo B, tá? Então aí entram todos os integrais da vida, a gema do ovo, enfim, tá? Também é fácil a gente consumir esses alimentos, tá? Basta a gente incluir os integrais como prática, né? Pão integral, biscoito integral, as frutas, legumes, então é fácil a gente consumir todas as vezes, tá? Principalmente também zinco e magnésio, que vão estar nos vegetais escuros, tá? O zinco mais nos integrais também, e em peixe, e magnésio, tá no espinafre, na couve, no brócolis e nas sementinhas também, tá? Então, das sementes, eu sempre falo isso, de toda vez que a gente precisa de mais energia e disposição, por falta de clareza mental, fadiga mental, incluir semente de abóbora, semente de girassol, linhaça e chia, as 4 sementinhas, tá? Isso precisa meio que virar hábito para vocês, pra gente conseguir aliviar ali a cabeça, tá? Então, incluam esses, tá? E retirem principalmente o café e os alimentos com muita cafeína, tá? Todo dia, o que é para comer? As sementes, tá? Os vegetais verdes escuros, tomar sol e ovo, tá? Pelo menos um ovinho ali todo dia, tá? E se também for a questão mais física, pode acrescentar o mel, a aveia, as castanhas também, tá? A gente precisa de gorduras saudáveis e o chá verde até as 4 da tarde, tá? Então, tenta descobrir qual que é o motivo principal da sua fadiga. É corpo ou é cabeça? É físico? Aí se você falou que é físico, vai ver se é sono ou não. É porque você não tem momentos felizes. Então, assim, vamos ver o que tá realmente acontecendo. Não tente tapar o sol com a peneira, tá? Para você realmente conseguir ter um pouquinho mais de energia e disposição, você vai precisar mexer nessa rotina aí, tá? E o básico do básico, quanto menos coisas você faz no dia,
com relação a movimentar o corpo, treino, você menos vai querer fazer, tá? E aí sua pressão vai subir, você vai se cobrar, você vai ficar naquele ciclo mental ali de frustração. Então, são atitudes mentais positivas também que podem ajudar a gente a melhorar a nossa energia e disposição, tá? Principalmente quando a gente diminui ali o nosso radarzinho de crítica interna, tá? Quando a gente coloca uma pressão muito grande sobre as coisas que a gente tem que fazer, que tem que ser perfeito, que tem que ser o exemplo e tal, essa crítica fica muito alta e qualquer coisa que você faça que não saia como esperado, vira uma catástrofe e aí você continua presa no ciclo, tá? Então, não dá pra te falar o que veio primeiro, se foi a parte física ou se foi a mental. Mas eu sei que dá pra você tirar uma dessas pecinhas e começar a melhorar tudo isso, tá? Pra quem já tá em acompanhamento, esses alimentos são fáceis de ter, né? Mas pra quem não tá, ainda é difícil de consumir tudo isso todos os dias. Mas pensem nisso como uma poupancinha para o seu futuro, tá? O seu cérebro ele precisa ser saudável até o fim da sua vida, tá? Então, isso a gente também fala, porque quanto mais feliz o seu cérebro for, quanto mais saudável você comer, mais a gente protege aí com relação às doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, enfim, tem várias, certo? A tarefa de hoje, tá? Eu gostaria muito que vocês finalizassem o planner, né, dessa semana, cumprindo todos os pontos. Então, ó, hoje é terça. Então, quem não fez o planner ontem, põe ele em dia e amanhã começa o dia fazendo, tá? E aí, o planner, por que eu tô reforçando ele hoje? Porque eu tô vendo que a maioria tá esquecendo dele, tá? O planner, a gente controla os seus hábitos para virar rotina, tá? Então, organizem um pouquinho melhor aí essa questão de vocês cumprirem com esses combinados, tá? Eu sei que hoje eu falei de mais alguns alimentos, mas o básico do básico já tá lá no planner. Que é beber água, fazer pratos coloridos, não consumir doce, tomar um copo de chá por dia, uma xícara de chá e não reclamar, tá? Quando a gente não reclama, a gente deixa o nosso cérebro mais feliz também, né? E pensando no chá, os chás que mais ajudam na energia e disposição, a gente pode também fazer os chás mais picantes, né? O chá verde até as 4, o chá de gengibre, tá? O chá de cavalinha ajuda nessa questão do Alzheimer também, tá? Além de trabalhar muito essa questão do inchaço corporal. E podemos pensar também no ginseng japonês, que é tipo uma raizinha parecida com o nosso gengibre, tá? O ginseng é uma erva que ajuda muito a gente ali no foco, concentração, parte mental. Não gosto de suplementar ele em cápsulas, tá? Que tem vários aí na farmácia, ginseng ou ginkgo biloba, né? Tem vários. Mas o chá, ele é eficaz também, tá? Por que eu não gosto de suplementar ele? Porque como ele mexe direto no sistema nervoso central, é muito difícil a gente acertar a dose, principalmente logo de cara, tá? E aí, às vezes, ao invés de eu melhorar a sua energia e disposição, eu excito tanto o seu cérebro, eu dou tanta energia para aquilo, que você automaticamente cai em fadiga, tá? E aí, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Então, eu prefiro o chá, porque o chá, se você não absorve, se você não for consumir tudo, o seu corpo mesmo elimina, tá? Não tem tanto efeito colateral quanto a suplementação. E aí, a tarefa extra da live de hoje é vocês prepararem uma receitinha aí de vitalidade. Vamos pensar junto aqui uma receitinha de vitalidade? Vamos fazer um shakezão? Shake da vitalidade. Vou escrever aqui com vocês, tá? Depois eu posto. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Uma folha verde escura, que é uma folha de couve.
As sementes, né? Então, uma colherzinha de sobremesa de linhaça, uma colherzinha de sobremesa de semente de girassol e uma colherzinha de sobremesa de semente de abóbora. Vamos pôr um limão também para dar uma cortada em tudo isso, né? E aí, podemos bater junto também uma colherzinha de sobremesa de pasta de amendoim sem açúcar. Parece que fica estranho, tá? Mas fica gostoso. Dá certo misturar, tá? Quando a pasta de amendoim ela é sem açúcar, ela não choca com o sabor da couve, tá? O problema é quando vocês batem uma pasta de amendoim adoçada com a couve, tá? E aí, vamos colocar também um pedacinho de aipô, um talinho de aipô. Também tem bastante vitaminas do complexo B, tá? É um sucão verde aí pra vocês. Coloca a água, o tanto que precisar. A dica pra ver isso aqui ficar bom, pra não virar uma gororoba, é colocar a pasta de amendoim sem açúcar, sem adoçar, tá? Tranquilo? Depois eu vou postar ali no grupo pra vocês, tá? Vamos pensar em uma outra opção também, vocês querem? Bom, suquinhos mais simples também para energia e disposição. O famoso abacaxi hortelã, que é fresco, principalmente agora no calor, tá? Tem um suco que eu gosto muito, que é beterraba, maçã e gengibre. Anotem aí. E um também que agora é época de melancia, manjericão e canela. Eu fiz aqui uma listinha, tá, gente? Depois eu vou mandar pra vocês, tá? Esses sucos, eles são bastante energéticos, tá bom? Então, eles garantem aí com que você tenha uma produção maior de energia de manhã e consigam manter aí ao longo do dia, tá? Ele não dá um puta pico pra vocês caírem logo em seguida, tá? Então, eles conseguem manter um pouquinho. E aí, também vale para as outras frutas doces também, tá? Então, por exemplo, dá pra fazer suco com manga, você acrescenta essas mesmas sementes, tá? Vai variando para vocês não enjoarem também. Beleza? Eu dou essa dica com a pasta de amendoim primeiro, porque vocês nunca pensam na pasta de amendoim dessa forma, tá? Vocês acham que a pasta de amendoim é só pra comer com banana ou com biscoito de arroz, tá? Mas pode ser também em formato de suco. E, na verdade, a pasta de amendoim é bem versátil, né? A gente consegue fazer um monte de coisa. E a pasta de amendoim é um alimento super energético pra gente, tá? A gente consegue ter um pico de energia bom e duradouro. Ela não acaba assim tão logo, tá? Se você não tiver pasta de amendoim, pode ser um amendoim natural também, tá? A Tati falou que adora o suco de manga. Então, Tati, bate o suco de manga com essas sementinhas aí, tá? Pra você ter um pouquinho mais de disposição ao longo do dia, tá? Essas sementinhas são meio que padrões, vocês podem colocar em todos os sucos. A linhaça, semente de girassol e semente de abóbora, tá bom? Tranquilo? Então eu quero que vocês façam uma receitinha dessas. Pode ser outra, desde que tenham essas sementes. Me marca aí ou me manda no WhatsApp. Quero ver, hein? Beleza? Bom, falou pra vocês, então. Quem começou a assistir a live do meio pra frente, assiste do começo, tá? Como ter mais energia e disposição. E amanhã eu vou estar aqui também 8 horas. Amanhã é um tema legal, ó. O que fazer com a preguiça e com as recaídas da dieta? Esse tema promete, hein? Então amanhã, 8 horas, o que fazer com a preguiça quando a gente não tá afim de fazer dieta. Beleza? Beijo pra vocês, gente. Até!